Na última semana, eu estava ministrando uma aula sobre latim a crianças de 9 a 11 anos e um dos meus objetivos era explicá-las por que devemos adotar o método natural para o estudo do latim. Porém, falar sobre método natural, falar sobre o input compreensível, falar sobre a questão do filtro afetivo, ou seja, que as crianças ou os falantes de outra língua, para que aprendam uma segunda língua, não devem estar muito nervosos ao longo de uma aula, eles devem estar compreendendo todas as palavras que são ditas, enfim, não é tão interessante para crianças. Então, eu fiz a seguinte pergunta à turma: crianças, vocês sabem andar de bicicleta? E todos levantaram a mão. Todas levantaram a mão e eu olhei, bom, interessante. Mas, crianças, vocês sabem como montar e desmontar uma bicicleta? E elas se olharam e falaram: não, não sabemos. Pois é, o input compreensível e toda a questão a respeito do método natural em relação ao outro método de aprendizagem do latim, é o método gramatical, tem a ver com saber andar de bicicleta e saber montar uma bicicleta. Essa é uma analogia utilizada pelo grande estudioso e propagador do método natural chamado Luc Ranieri. Tem um canal interessantíssimo aqui no YouTube, em que ele fala sobre as línguas antigas, especialmente o grego e o latim, também vários outros assuntos, também como aprender as línguas modernas pelo método natural. E uma das suas distinções é entre saber andar de bicicleta, ou seja, aprender a língua utilizando-a, e saber montar uma bicicleta. Isso significa estudar a respeito da língua. Quando nós tomamos um livro de gramática sobre uma outra língua, por exemplo, ou sobre o próprio português, e o estudamos, o lemos e fazemos alguns exercícios ali propostos, chegamos ao final, nós podemos ter um domínio perfeito da gramática. Mas a gramática normativa e ainda assim não saber falar tão bem e ler com fluência, com fluidez, ou seja, alcançar o objetivo visado no estudo das línguas antigas. Isso se dá porque conhecer a língua e adquirir o domínio sobre a língua é diferente de conhecer sobre a língua, de estudar sobre a língua. É como a analogia entre saber andar de bicicleta e saber como montar uma bicicleta. O conhecimento sobre como montar uma bicicleta ou sobre uma língua tem valor? É claro que tem. E é interessantíssimo, por exemplo, relacionar aspectos linguísticos com aspectos filosóficos e discutir sobre isso. Eu mesmo faço em aulas de lógica em que eu estou tratando sobre as categorias, modos de definir as coisas e relaciono com as classes gramaticais. Acho isso interessantíssimo, os alunos gostam bastante, porém, isso não nos ajuda a entender mais uma língua, sobre como falar e sobre como ler nesta língua com fluidez de cara, de início. Nós precisamos nos adaptar. E essa adaptação proposta pelo método natural se dá, em primeiro lugar, com um auxílio, como se tivesse alguém nos ajudando a andar de bicicleta com as rodinhas ou com a ajuda de alguém segurando a bicicleta para que a gente não se desequilibre e caia ao chão. Assim também, nós começamos a estudar uma língua pelo método natural com frases muito simples. A clássica frase do Família Romana, que é um dos métodos para o estudo do latim, Roma in Italia est. Todo falante de uma língua derivada, uma língua neolatina, uma língua derivada do latim, ou até mesmo alguém que fala inglês, consegue entender o que significa essa frase, Roma in Italia est. E todo o primeiro capítulo visa nos apresentar os gêneros. Há 3 gêneros no latim, o masculino, o feminino e o neutro. E
singular e plural de cada um desses gêneros, de algumas palavras que servirão de exemplo para todo o restante do curso, né? Todo o restante da leitura do livro. Então vejam, aqui algumas pessoas leem essas primeiras linhas e falam: mas isso é muito fácil. De que modo isso vai me ajudar a ler Cícero, Virgílio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Bom, vamos com calma, é um passo de cada vez. A gente precisa, em primeiro lugar, ter um conhecimento da estrutura mais básica da língua. Só que esse conhecimento vai ser mais profundo se nós percebermos os detalhes da língua por nós mesmos, ou seja, concluindo a partir da nossa leitura. E de que modo o método natural faz isso? Apresentando várias frases nas quais o conteúdo gramatical está diluído e, ao final, indutivamente, ou seja, pelo contexto e por muitos exemplos, nós podemos concluir uma regra, como a regra de que há 3 gêneros na língua latina e não apenas 2, como no português. Então, essa aplicação vai se dar nos capítulos subsequentes também, né, expandindo a partir do que nós já sabemos. O que isso significa? Que nós estamos adquirindo a autonomia, a habilidade de deixar as rodinhas, deixar o auxílio do pai ou da mãe que está ali segurando na bicicleta e podemos começar a pedalar com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio equilíbrio. Podemos cair, né? E essa queda significa, olha, eu preciso ainda adquirir mais fundamentos. Eu preciso voltar nos capítulos já vistos e reforçá-los, né, para que eu siga no estudo da língua. E isso acontece, isso é normal. Mas sempre esse estudo é gradual. Esse aqui é um princípio que precisa estar muito claro, né? Então, conhecer sobre a língua é uma coisa, e isso é proposto pelo método gramatical. Do ponto de vista histórico, esse é um método que surge mais ou menos no século XIX, no que nós denominamos a escola prussiana, em um aprofundamento no estudo da língua do ponto de vista filológico. Há um aprofundamento muito mais cientificista, tomado pelo ideal positivista de estudo das línguas, né, que visa analisar, visa aprender uma língua por meio de deduções analíticas, ou seja, vendo cada um dos termos e dando a classe gramatical, depois indo para a sintaxe, e assim nos apresentando uma enxurrada de tabelas e regras que devemos memorizar e depois, ao ler um texto, aplicar essas regras e essas tabelas ao modo memorizado. Por outro lado, o método natural tenta nos apresentar um contexto por meio do qual nós conseguimos construir estas regras e estas tabelas na nossa mente. Ou seja, não é que não há gramática e não é que há um desprezo pela gramática, mas ela é apresentada gradualmente. E nós, os estudantes das línguas, é que vão concluir e vão entender as regras gramaticais, como que reformulando-as. Tá? E é bem interessante esse exercício de ter um caderno de gramática, né? Eu sempre aconselho aos meus alunos como se nós estivéssemos construindo o nosso próprio livro didático a partir dos nossos estudos, com os nossos resumos. Né? Mas sempre passando por esse contexto, sempre passando por um texto que nos apresenta gradualmente todas essas regras, essas variações. Dessa forma, uma língua que é muito difícil e que exige uma dedicação muito grande, como o latim, né, torna-se prazerosa ao ser aprendida. Ou seja, nós vamos passar por dificuldades em ambos os métodos. Vai ser muito difícil. Sobre esse ponto, eu não posso dizer, não, vai ser muito fácil, isso vai ser aprendido intuitivamente, então não precisa de esforço. Não, a indução exige muito esforço, né? Conceber uma ideia, assim como a concepção de um filho, o trabalho de parto é muito exigente, né? Por exemplo, da minha esposa, que durou 30 horas, muito exigente, mas também conceber uma ideia, entender um aspecto de uma língua ou da filosofia, da teologia, isso requer também um trabalho de parto, um trabalho intelectual, né? A maiêutica socrática. Com a língua isso vai ser aplicado também,
pelo método natural, ou seja, vai exigir muito esforço, muito exercício, uma revisão muito grande, às vezes copiar um texto nos mesmos termos em que ele foi escrito. Bom, sem problemas, há um esforço muito grande, mas esse esforço é recompensável, ou seja, ele não é um esforço em vão, não é uma tarefa que é como dar murro em ponta de faca, né? A gente vai estar ali batendo, mas não vai ter nenhum proveito. Pelo contrário, eu digo pela minha experiência, pela experiência dos meus alunos, e isso eu queria trazer para aqueles alunos, crianças, né? Mas de que forma? Por meio da analogia da bicicleta. E para que eles pudessem enxergar a distinção entre o método pelo qual eles aprendem ou tentam ser ensinados algumas línguas e o latim. E como os frutos que eles já perceberam, né, ao longo desses estudos de alguns meses, essa é a minha primeira turma de crianças, mas que já é bem distinto de um estudo que é somente de memorizar as regras, repeti-las, como se fosse um papagaio que resolve somente repetir a parte que deve ser alcançada por meio do raciocínio e não uma parte que deveria ser somente memorizada. E aí os frutos virão. Né? Essa breve analogia é para que possas te interessar mais pelo assunto, e há aqui no meu canal um vídeo muito mais detalhado a respeito do método natural, a respeito da importância do estudo da língua latina. E eu pretendo trazer muitos outros vídeos sobre esse tema, dividindo e compartilhando a minha própria experiência no ensino e no aprendizado. Né? E compartilhar desde já que eu estou desenvolvendo um projeto de aplicar essas regras do método natural para o estudo que eu apliquei ao longo do meu estudo do latim e continuo aplicando para outros idiomas modernos, né? Isso eu já fiz com o italiano, mas quero fazer com alguns outros que eu já estudei, como o inglês e o alemão, e tentar dividir aqui os frutos que serão certamente, né, eu estou convicto disso, colhidos nos próximos meses, certo? E espero que isso possa contribuir com os teus estudos. Se tiveres alguma dúvida, quiseres comentar algo, é uma grande alegria, uma grande satisfação poder responder a esses questionamentos aqui nos meus vídeos. Até o próximo vídeo.